SBT, a cara do Brasil. Abri os meus lábios ao Senhor e minha boca anunciará o vosso louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa Diário Espiritual. Hoje é quinta-feira e é mais um dia que nós temos a oportunidade, a graça de Deus, de fazermos o bem na vida dos nossos irmãos e irmãs. Deixemos de lado aquilo que é negativo, a raiva, o rancor, o ódio, a falta de perdão. O Senhor deseja que o nosso coração seja um coração leve, um coração que pratique, se deixe transbordar pela graça do Senhor. Estamos vivenciando a quarta semana da Quaresma, e a Quaresma é esse tempo que nos ajuda a viver cada vez mais o amor de Deus na nossa vida. E eu lhe convido para que juntos possamos conhecer a vida de mais um santo. E o santo de hoje, ele buscava incansavelmente a salvação de almas. Então vamos conhecer a vida de Santo Isidoro. Santo Isidoro buscava a salvação das almas. O santo de hoje é resultado de uma família de santos, gente que buscou a vontade de Deus em tudo. Ele se deparou com muitos limites, por exemplo, nos estudos, e fugia desse compromisso. No entanto, com a graça divina e o esforço humano, ele transcendeu e retomou os estudos, tornando-se um dos homens mais cultos, versados e reconhecido pela Igreja como doutor. Santo Isidoro foi um homem humilde, de oração e penitência, que buscava a salvação das almas e a edificação das pessoas. Com o falecimento de um irmão seu, foi eleito bispo em Sevilha, consumindo-se de amor a Cristo no povo. No dia 4 de abril de 636, sentindo que a morte estava se aproximando, dividiu seus bens com os pobres. Publicamente pediu perdão para os seus pecados, recebeu pela última vez a Eucaristia e, orando aos pés do altar, ali morreu. Santo Isidoro, rogai por nós. Eu quero partilhar com você algumas coisas que nós acabamos de ouvir nessa breve biografia de Santo Isidoro. Ele que perdeu seus pais muito cedo, foi criado pelos seus irmãos, mas os seus irmãos que sempre ajudou a ter um bom relacionamento com Deus. Mas ele teve muitas dificuldades, e uma delas foi do estudo, não queria estudar. Mas Deus tocou no seu coração e ele então volta a ter esse espírito, esse desejo de se estudar e aprofundar cada vez mais nas ciências e também no conhecimento do próprio Deus. Interessante perceber que aquele que não queria estudar, estudou tanto que hoje ele é reconhecido pela Igreja como um doutor. E ele, percebendo o quanto o conhecimento lhe fazia bem, o quanto a presença de Deus lhe fazia bem, ele não só estudava, mas também ele tinha os seus momentos de oração, de penitência e buscava sempre a salvação de almas. E como é que Isidoro então conseguia salvar as almas? Através dos seus estudos. Se ele tem o conhecimento, então ele partilha isso com as outras pessoas. E aí, com certeza, muitas pessoas desejaram e conseguiram fazer essa experiência do Deus Salvador na sua vida. Para que nós também, caríssimos irmãos e irmãs, possamos fazer uma boa evangelização e vivemos a santidade, o estudo é de suma importância. Que nós deixemos nos alcançar por Deus, como fez Santo Isidoro. Infelizmente, nós vamos conversar com muitas pessoas, até jovens, que dizem, não, eu não quero mais estudar, já chega, já cansei, e dão as costas a essa oportunidade. Se Deus deixou o dom do estudo, do conhecimento, é para que nós possamos não fugir dele, mas pelo contrário, possamos ir cada vez mais ao seu encontro, porque quanto mais eu estudo, mais perto de Deus eu estou, mais próximo dessa realidade de encontrar a Deus, nós nos encontramos. Por isso, você que me ouve, você que já disse um dia talvez, não, eu não quero mais estudar, já chega, eu dou as costas para essa realidade, você está negando um dom de Deus, você está tornando Deus muito triste, você está causando tristeza no coração de Deus porque você não quer estudar. Que nós possamos fazer como Santo Isidoro, voltar aos estudos e, quem sabe,
também nós sejamos aí, chegar até o doutorado, para que não só para dizer que eu tenho um diploma de doutor, mas pelo contrário, que eu possa estar a serviço, colocar todo o meu conhecimento a serviço dos irmãos, para que eles também possam, através das ciências, perceber a existência desse Deus que é misericórdia, que deseja salvar a cada um de nós. Nesse desejo, então, de conhecer cada vez mais a Deus, através da meditação, da palavra, do estudo, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Isidoro, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, que nós deixemos que essa palavra do Deus, que é misericórdia, entre nos nossos corações e possa nos ajudar a transformar a nossa vida, para que nós sejamos, assim, verdadeiros e alegres discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ouvindo essa palavra e praticando-a cada vez mais incansavelmente, possamos, assim, um dia receber esse convite de Deus para entrarmos no reino dos céus. Só vai entrar no reino dos céus é aquele que trabalha incansavelmente, aquele que se deixa alcançar pela palavra de Deus, transformando a sua vida e também transformando a vida dos seus semelhantes. Por isso vamos agora ouvir a santa palavra de Deus, a proclamação do Evangelho, que está no livro de João, capítulo 5, versículos de 31 a 36. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu a realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, nessa manhã de quinta-feira, a Santa Palavra de Deus no Evangelho de São João traz uma mensagem que é própria da realidade de Jesus, mas também ajuda a refletir a história, a caminhada de cada um de nós. Nós que estamos vivendo esse tempo de Quaresma, somos chamados a refletir a nossa vida, fazer o nosso exame de consciência. Hoje o Evangelho, Jesus fala do testemunho, a necessidade que nós temos de testemunhar. Jesus, como sabemos, Jesus é o Filho de Deus. Ele que sai da Trindade e vem a este mundo, não fazer outra coisa a não ser testemunhar o amor do Pai. Então toda a missão de Jesus, tudo aquilo que Jesus pensava, respirava, cantava, celebrava, tudo era para dar testemunho do Pai. E aí então as pessoas queriam aprender e saber, então, se Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Por isso que as pessoas, ao ouvirem o testemunho acerca da palavra de João Batista, se encantaram com aquilo que João dizia a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele disse: eu não necessito de um testemunho de uma pessoa. Claro que vocês se alegraram que ele falaram de mim, aqueles que me seguem, aqueles que têm o coração aberto, acreditam que verdadeiramente eu sou Deus, mas eu tenho um testemunho muito maior. Se eu falo de mim mesmo, essa palavra, esse testemunho não vale, porque eu estou advogando em própria causa. E quem vai dar testemunho de mim? São as obras que o Pai pediu que eu fizesse. Curar os doentes, os leprosos, os paralíticos, multiplicar os pães. E esses sinais vão nos conduzindo ao grande sinal, que é Jesus crucificado para a salvação
da humanidade. Todos esses pequenos sinais na vida de Jesus vão conduzindo a sua vida para o grande sinal, que é entregando a sua vida, o dom maior para a salvação de toda a humanidade. Caríssimos irmãos e irmãs, também nós somos chamados a refletir, a meditar sobre também o testemunho que também nós somos chamados a dar em relação à nossa vivência cristã. Porque não basta só a gente ir na igreja pedir o batismo, ir lá na igreja querer comungar, receber a crisma, casar e pronto, se a gente não vive esse testemunho de Deus de maneira diária na vida de cada um de nós. Por isso, também nós, nesse tempo de Quaresma, somos chamados a refletir. Jesus, ele 100%, quando esteve no meio de nós, testemunhou a verdade do Pai. Testemunhou aquela missão que Deus tinha entregado para ele. E nós, no dia do nosso batismo, nós desejamos nos configurar a Cristo. Será que a nossa maneira de viver, pensar, celebrar, cantar, tudo o que nós fazemos, será que testemunha a presença de Jesus na nossa vida? A maneira que eu vivo, as pessoas que não conhecem a Jesus vão identificar essa realidade na nossa vida? Porque se a gente disser, como o próprio Jesus disse no Evangelho de hoje, ele dizendo, se eu falo que eu faço isso, que eu vim para testemunhar, esse testemunho não vale porque sou eu que estou dizendo. Mas são as minhas ações, as minhas palavras é que vão dizer que eu vim de Deus para implantar esse reino de amor. Então, são as nossas ações que vão dizer se verdadeiramente eu estou fazendo a vontade de Deus na minha vida. Então, nós somos chamados a analisar a vida de cada um de nós. Se estamos praticando o bem, com certeza nós estamos sendo instrumento e testemunhas do reino de Deus. Se eu estou praticando o mal, se eu deixo o pecado tomar conta da minha vida e vou praticando aquilo que o mal me propõe, então, infelizmente, não estamos testemunhando aquilo que a palavra propõe para todos nós. Que esse tempo de Quaresma nos ajude a fazer esse exame de consciência, essa reflexão e que nós possamos mudar de rota, sermos testemunhas verdadeiras de Jesus. Não dizendo que eu sou cristão, que eu fui batizado na igreja tal, que o meu padrinho é fulano de tal, que de vez em quando eu vou na igreja. Não é isso, é eu dizer, mas eu praticar. Eu praticando o bem, praticando a caridade, vivendo os mandamentos da minha vida, praticando as bem-aventuranças, as obras de misericórdia, aí sim eu vou dar um verdadeiro testemunho, como Jesus fala aqui no Evangelho de hoje. Assim como ele veio e deu testemunho do Pai, praticando sempre o bem na vida das pessoas, se eu também pratico o bem na vida dos irmãos e das irmãs, eu também estarei me assemelhando a Cristo e com certeza esses sinais vão nos ajudar a nos conduzir ao grande sinal, que é doar a nossa vida total ao próprio Deus, quando Ele vier nos chamar e convidar a cada um de nós para participarmos do seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, eu convido você, nesta manhã de quinta-feira, para que juntos possamos rezar esta oração da campanha da fraternidade. Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Que neste tempo quaresmal nossa oração transforme a vida, nossos atos e ações. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda ganância e tentação. Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou. Tempo de paz, justiça e reconciliação. Pelo direito
Em Jesus Cristo uma nova aliança quis o Senhor com o seu povo instaurar. Um novo reino de justiça e esperança, fraternidade onde todos têm lugar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Ser um profeta na atual sociedade, da ação política com fé participar, é o dom de Deus que faz do amor fraternidade, e bem comum faz bem de todos se tornar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Meu irmão, minha irmã, esta água que você preparou, que o Padre vai agora aqui abençoar no nosso programa, seja um sinal da presença, do amor de Deus aí na sua casa, no meio da sua família. E esse sinal é um sinal poderoso, que você verdadeiramente acredite. Tome posse dessa bênção que o Senhor quer lançar aí na sua casa por meio dessa água benta, que vai afugentar todo o mal, todo o princípio negativo, tudo aquilo que divide. Essa água vai ajudar a purificar aí a sua casa, a sua família, para que vocês possam viver cada vez mais o amor de Deus em suas vidas. Então acompanhe com muita fé esta oração de bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 18h15, assista aqui no SBT o programa Segue-me. Às 19h30, Santa Missa na Capela São Sebastião. Amanhã, sexta-feira, Missa na Matriz, às 6h30 da manhã. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando ao final dessa edição do nosso programa Diário Espiritual. Quero agradecer a sua presença, a sua amizade daí do outro lado, e que nós possamos continuar vivendo a nossa vida sendo um grande testemunho da graça de Deus no meio dos nossos irmãos e irmãs, para que um dia nós sejamos chamados por Deus a participar do seu reino glorioso. Mas antes de nós irmos embora, quero dar a bênção para você e toda a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, um forte abraço e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.